Fala pessoal, boa tarde, Levítico capítulo 22, hoje dois temas pra gente conversar, tá? A lei acerca de comer coisas santas, que eu já vou explicar o que é essa comida santa de novo, e depois os animais sacrificados devem ser sem defeito. Aqui já tá, meio que se remetendo ao nosso Senhor Jesus, tá? Mas eu vou conversar com você um pouquinho, porque esse capítulo 22, ele foca na santificação. E aí você vai falar assim, pô, Caio, mais uma vez, é Deus falando de santidade, 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 mas eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso, sou aquilo. Por isso que ele está dando ênfase, para mim e para você. Busque a santidade, busque a santificação. E tem um detalhe muito importante, tá? Se você ler ali o versículo 9, vai falar assim, ó, eu sou o Senhor que os santifico. Ou seja, por força própria, a gente não consegue se santificar. Por isso que eu e você, nós temos que buscar a presença de Deus através da leitura da palavra dele, através da oração e através de obras pela fé no nosso Deus, porque aí ele vai colocando a santidade dentro do nosso coração, e aí com certeza as situações do nosso dia a dia, que antes você caía, que antes você via uma coisa ou outra ali e tal, agora você vai tendo nojo de uma situação, você fala, ah não, isso aqui não quero ver mais, isso aqui não tem mais, aquele gosto ruim, não, tira. Por quê? Porque Deus está te purificando, Deus está te santificando. É Ele quem santifica os seus filhos. Qual que é o nosso papel? Buscá-lo e ponto final, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando aqui que tem muita coisa pra gente falar. Então se você for lendo aqui, os sacerdotes aqui que vão receber essa palavra, então se você for ver o versículo 1, Deus diz assim, ó, falou o Senhor a Moisés dizendo, dize a Arão e a seus filhos. Então isso aqui é uma chamada direta para eles, ou seja, os sacerdotes daquela época. Só que agora, como você bem sabe, eu e você, se cremos no Senhor Jesus de todo o nosso coração, nós somos sacerdotes nele. Então nós somos sacerdotes do Senhor, que espelhamos a Cristo. Esse é o nosso papel aqui nesse mundo. Então se nós somos sacerdotes, nós temos que tomar cuidado com as coisas de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com a forma como nós administramos esse sacerdócio. Então isso aqui é importante você verificar e avaliar. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha só o que diz a palavra de Deus. Isso aqui é importantíssimo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1 que você vai entender um pouquinho melhor. Olha só. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como vocês receberam de nós a maneira como convém andar e agradar a Deus, assim vocês andem, para que vocês continuem a progredir cada vez mais. Primeiro ponto aqui. Olha que importante isso. Então, aqui, essa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses mostra que ele está mostrando como é uma forma de andar. Mas não é uma forma humana, uma forma dele, é a forma do nosso Senhor Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Então, a gente tem que entender aqui que o apóstolo Paulo está ensinando esse povo a como andar, mas olhando para Cristo. Esse que é o foco. Tá bom? E aí ele continua, porque vocês bem sabem que os mandamentos que nós temos dado é pelo Senhor Jesus. Ponto final. Então não é mandamento de homens, é mandamentos do Senhor, tá bom? Porque olha só agora, e já grifa aí, ó, pega sua caneta e grifa aí, tá? Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vocês se abstenham da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, né, poxa vida, se a vontade de Deus é a nossa santificação, nós temos que buscar isso, porque não sei você, eu gosto de agradar a Deus, eu preciso agradar ao meu Deus, e você também tem que agradar ao seu Deus com as suas palavras, com os seus pensamentos, as suas atitudes. E a primeira reflexão agora que você tem que fazer é essa: será que a minha vida tem agradado a Deus? Eu lembro daquela passagem quando Jesus chega ali, né, com João Batista, e aí ouve-se uma voz do céu e diz, este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria, né, em quem me comprazem, algumas versões. Então, pessoal, nosso papel é agradar o Senhor, e para agradar o Senhor, a gente tem que realmente buscá-lo, adorá-lo, de todo o nosso coração, força, alma e entendimento, né, o primeiro mandamento, o maior mandamento que Jesus nos ensinou. Então você precisa entender isso. Vamos continuar lendo aqui, tá? Olha só, não na paixão da concupiscência, como os gentios
que não conhecem a Deus. Então isso aqui é importante também, né? A gente sabe que a vontade da carne, ela pega todo ser humano. Ela pega todo ser humano, não tem como. A gente olha, a gente quer, a gente vê, não sei o quê, mas nós somos diferentes. Por isso que o Espírito Santo não habita com aqueles que estão no mundo, mas habitam em nós, porque nós somos diferentes. Nós vemos, nós queremos ver, nós queremos agradar ao nosso Deus, nosso Senhor. Então você precisa entender isso, que não é o desejo da nossa carne que tem que prevalecer. Você vai ler lá em Gálatas, né, a briga entre a carne e o Espírito. Então você precisa valorizar isso. Valorizar o quê? O Espírito Santo que habita em você. Porque ele vai te guiar para uma santificação, mas você tem que valorizar ele. Se você simplesmente fecha sua Bíblia, deixa para lá, vou ver outra coisa, vou ficar gastando tempo em série, vou fazer aquilo, vou fazer isso, e deixa o Senhor de lado, sinto muito, sua carne está ganhando. Então o nosso papel é o quê? Fortalecer o nosso espírito e aí deixar a carne de lado, tá bom? Então toma cuidado com isso aí. Olha, e aí ele continua. Eu vou pular para o versículo 7, e aí é basicamente a finalização. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Esse texto aqui é fantástico, é maravilhoso, é uma sabedoria divina, então eu espero que você tenha grifado aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8 aí. Pessoal, isso aqui é fundamental a gente entender, tá? Porque não tem lógica um cristão sem buscar a santidade, sem buscar a santificação. Aqui em Levítico 22, né, você vai ver que realmente Deus orienta sobre isso, Deus fala sobre isso, ele fala, eu sou o Senhor, ele repete, eu sou o Senhor várias vezes, ele fala, né, do cuidado que os sacerdotes têm que ter com as coisas do Senhor, para não afetar os irmãos, para não afetar ele mesmo. Então, é um detalhe muito grande para a nossa vida, não é tão simples assim. Eu e você precisamos buscar a ele e de todo o nosso coração a gente fala assim, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer a melhor forma possível. Eu pequei, vou pedir perdão, vou me arrepender, não vou fazer mais. Então a gente precisa entender como que funciona a vida cristã. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Ela tem princípios, ela tem valores. E muitas vezes esses valores são colocados em xeque todos os dias, no seu trabalho, na escola, na sua casa. São situações que vão surgindo que aí você precisa aplicar. E aí, eu vou quebrar a santidade de Deus discutindo com alguém, fazendo alguma coisa, tomando uma atitude, ou eu vou honrar essa palavra aqui e vou fazer o melhor que eu consigo. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos guia. Então você precisa entender isso. Não tome decisões de cabeça quente, não fique estressado, irritado e queira tomar uma atitude. Não use palavras de baixo calão que você sabe o que é, os palavrões aí da vida, e tantas outras coisas que nos impedem, que nos deixam longe da presença de Deus. Você sabe muito bem, tá bom? Nós não somos quadrados, mas nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos deu liberdade. Liberdade para quê? Para aplicar a palavra dele. É isso que o Espírito coloca no nosso coração, aplicar a palavra do Senhor, tá bom? E aí depois do versículo 17 em diante, vai falar dos animais sacrificados devem ser sem defeito, se remetendo ao sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus. Se você ler lá, João capítulo 17, versículo 17, aquela oração de Jesus por amor a você e a mim, ele fala assim, ó, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo. Jesus é aquele que se santifica a si mesmo porque ele não tinha pecado. Ele era o próprio Deus, o próprio Senhor. Ele é o próprio Senhor. Então, ele tem toda a autoridade. E aí ele continua, para que também eles sejam santificados na verdade. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão através por ele. Mas precisamos da santificação, pois sem santificação ninguém verá Deus. Ele era o cordeiro sem mácula, né? Ou seja, ele era limpo, ele era sem defeito. Se você abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 14, olha só, se antes, né, no livro de Levítico, tinha os sacrifícios de touros e bodes e o sangue deles os limpavam, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Ou seja, Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Tudo que nós fazemos, vivemos, pensamos, é para Ele, é por Ele. Então, essa é a nossa
o nosso objetivo de vida, buscar a santificação para agradar ao Senhor em primeiro lugar e para Ele, através do Espírito Santo, nos mover no nosso dia a dia e nós sermos bênção para as pessoas, tudo por Ele, para Ele e tudo vem dele. Então você precisa entender isso, tá bom? A santidade não nos deixa quadrados, a santidade nos deixa livres, livres no nosso Senhor Jesus, tá bom? Nos vemos no capítulo 23. Um grande abraço, Deus abençoe.